A integridade precede a coragem. Sim, ainda estamos no podcast Bora Bater Meta e falamos sobre metas, negócios, resultados, mas falamos também sobre liderança feminina, sobre empoderamento, sobre os desafios que nós enfrentamos neste mundo corporativo, sobre o poder da comunidade e encerramos com chave de ouro um bate-papo sobre coragem. Tá super especial, corre aqui. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bora Bater Meta, o podcast, onde a gente fala sobre metas de vendas, mas também metas da vida. E como vocês sabem que eu não gosto muito desse enrolation no começo de podcast, eu vou direto ao ponto, porque eu costumo dizer que, inclusive, ter um podcast é uma maneira muito legal da gente sair do vamos marcar para o vamos gravar, né? E eu consegui trazer hoje uma pessoa super especial que está aqui para compartilhar com a gente uma série de, eu não vou dizer dicas, mas de provocações sobre vendas, sobre a vida e também, por que não, sobre mercado imobiliário. Eu tô aqui com Elisa Rosenthal. Seja super bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Carol. Adorei essa ideia do vamos lá, vamos tomar um café, vamos gravar, que gostei. Tá aí, tá feito. É uma tática muito boa, É uma tática né? boa. E aí, assim, Elisa, queria começar do começo, né? Porque eu conheci a Elisa, eu sempre gosto de contar essas histórias, porque hoje todo mundo vive no LinkedIn, fala de LinkedIn, mas teve uma época que o LinkedIn era tudo mato, né? E que tinham algumas pessoas que já habitavam aquele ambiente. E eu conheci a Elisa lá no LinkedIn e comecei a me conectar pela qualidade daquilo que ela postava, né? Acho que a Elisa tem uma profundidade muito bacana e ela sempre trouxe uma visão muito provocativa e autêntica do mundo. E por isso que eu fiz muita questão de trazer para compartilhar essa maravilhosa aqui com vocês. Então eu vou pedir para que você se apresente aqui para o nosso público, eu não gosto de ficar lendo currículo, né? Contando assim, milestones da sua história que você acredita que são relevantes para a galera aqui. Bom, milestones relevantes. Sou mãe da Cora e do Josh. Esse é um milestone muito relevante, porque maternidade é uma pauta extremamente importante na minha vida e mudou muito a minha trajetória profissional. E falando do âmbito profissional, eu sou arquiteta, tenho pós em administração, enfim, planejamento urbano, uma série de cursos voltados ao mercado imobiliário, que é onde eu navego. O meu mar é o mercado imobiliário. Eu tenho muitos anos de experiência em desenvolvimento imobiliário em construtora, em incorporadora. Depois, na pandemia, trabalhei com empresas de vendas, uma empresa americana, a gente pode falar sobre isso. Agora, meu grande propósito de vida, que veio após a maternidade, é a pauta da liderança feminina. Eu tentei uma transição de carreira antes dos 40 anos. E essa tentativa de transição de carreira, porque ela me levou de volta no mercado imobiliário, mas me trouxe numa fusão muito interessante, inusitada, que eu costumo dizer que eu misturei água e óleo quando eu trouxe liderança feminina para o mercado imobiliário, fundando o Instituto Mulheres Imobiliário, em 2019 como um grupo, em 2022 como instituto, do qual eu sou presidente hoje. Atuo como conselheira de empresas, consultora de negócios, então hoje a minha atuação ela é organizada e voltada para a pauta também da liderança feminina, mas no mercado imobiliário, unindo muito dessa trajetória de entender o impacto que a gente traz por meio do nosso trabalho. Sou colunista hoje da Exame do Estadão, tenho 2 livros publicados, cursos no LinkedIn Learning e outras coisinhas mais que a gente fala ao longo da conversa. É engraçado, né? Como a gente às vezes vai falando sobre a gente, fica aquela sensação assim de será que eu tô colocando coisa demais? Mas eu ouvi outro dia uma frase que mudou a minha perspectiva sobre isso, né? A Fernanda Calói, uma grande amiga, ela disse assim, Carol, não é arrogância quando é um fato. Né? Então, é um fato. A gente, olha que história, né? Isso é livro publicado, é colunista de veículo importante. E isso é maravilhoso. E parabéns por essa trajetória, Elisa. E eu queria começar nosso bate-papo, já que você trouxe essa pauta, né? E que não é uma pauta somente para mulheres. Então, eu gostaria muito de que vocês, meninos que estão aí nos assistindo, continuassem, porque ela é relevante para o mundo, né? Que é essa questão da liderança feminina. Acho que eu comentei aqui no bastidor que você me abriu os olhos para um tema que eu não conhecia, né, que era a liderança Shakti. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre essas questões e eu comecei a perceber que é muito menos sobre ser homem ou ser mulher e é muito mais sobre como que a gente se posiciona no mundo, independentemente do nosso gênero, mas que o gênero, principalmente para nós, faz muita diferença, principalmente, né, com os nossos degraus
quebrados. Então eu queria que você trouxesse para mim assim, o que despertou em você essa pauta da liderança feminina e o que você tem trazido hoje nas suas aulas, nas suas palestras, enfim. Vamos lá, então eu acho que é importante dar um contexto, porque quem te ouve com certeza se preocupa em bater meta, se preocupa em dar resultado. E eu tenho na minha trajetória essa grande preocupação, até hoje, mas vou falar da minha trajetória corporativa, eu sempre bati meta, eu sempre trouxe resultado, até mesmo antes de trabalhar no mercado imobiliário, eu conto isso nos meus livros, que eu trabalhei como vendedora de roupa, lá, né, acho que bastante gente pode se identificar com isso, mas eu fui vender roupa e bati a meta e tudo mais. E sempre tive esse histórico positivo de alcançar, bater a meta, superar a meta e buscar isso. Então, dentro do ambiente corporativo, a questão nem de gênero, nem de equidade, nem de igualdade, nem de salário, nada disso fazia parte do meu dia a dia. Eu acredito que muita gente vai se identificar, porque eu não era uma pessoa que defendia nada desse aspecto. Para mim era meritocracia e meta, bateu a meta, meritocraticamente você vai ganhar o seu bônus e tá tudo certo, PLR, participação e vida que segue. Até que eu fiquei grávida e tive a Cora, trabalhei até 40 semanas, assim, literalmente, eu saí, na semana seguinte eu dei à luz, batendo meta, no puerpério eu fui trabalhar, levava meu pai ficava com a minha filha numa estação de trabalho, eu ia fazer reunião, saía só pra amamentar e voltava. Assim que eu voltei de licença maternidade, eu fui fazer viagem de trabalho, até conto também no livro que a minha bomba de leite queimou, eu não tinha como tirar leite, enfim. Desespero. E aí começou a despertar em mim uma certa visão de que, opa, peraí, não é bem por aí. Tem algumas questões que você está passando que você está passando por você ser mulher, por você ter tido uma filha, né? Ou, enfim, um filho, por você ter tido uma gravidez, por você ter que, muitas vezes, talvez parar a tua jornada de trabalho durante o dia para ir para uma sala de reunião, ficar ordenhando leite, né? Quem é mãe ou já foi mãe sabe a dor que é você pegar horas de ordenha e jogar fora. Com criança que às vezes não tem nem o que comer. Então começou a despertar em mim muito dessa visão de não é igual. Não é igual. E na época que eu tive a Cora, foi na época que tiveram aquelas manifestações na Paulista, da aumento de tarifa de ônibus. E era uma época que o trânsito parava aqui em São Paulo. E eu lembro de um dia ligar e ouvir minha filha chorando de fome. E assim, eu largar o carro no meio da rua, sair correndo... Assim, correndo, coisa de, sei lá, 3 quilômetros em minutos pra poder chegar e alimentar ela. Então, foi assim, quase que um instinto animal mesmo, assim, de você cuidar da sua cria. E eu acho que essa força que hoje eu sei que é o Shakti, começou a despertar em mim uma visão muito reveladora dessa diferença humana replicada no ambiente corporativo. E aí depois eu tive o Josh, na gravidez do Josh eu tive uma pneumonia, muita coisa foi mudando. E quando eu voltei de licença do Josh, a minha relação com a empresa mudou. Então assim, eu percebi que a empresa não contava comigo, meio que assim, eu já tinha um cargo sênior, eu tinha inclusive tive uma promoção na gravidez da Cora, e aquele meu perfil de bater meta, de preocupada, responsável, de entregar resultado. Mas à medida que você está no ambiente e aquele ambiente não conta mais com você, quase que te coloca numa geladeira, aquilo foi me deixando tão sem perspectiva, porque assim, por que eu vou contratar uma equipe para dar conta da minha casa? Porque a gente sabe que você tem que contratar uma equipe para dar conta da tua ausência, né? Então eu tinha que ter realmente um staff muito poderoso para dar conta da minha ausência numa jornada de trabalho presencial, num escritório a quase 2 horas de distância da minha casa. E essa é uma realidade que muitas mães enfrentam. Para você chegar e passar o dia todo se sentindo ignorada, apesar de você estar querendo entregar, querendo se apresentar, né, para os projetos, enfim. E aí, muita coisa mudou na minha cabeça naquele momento e eu resolvi, então, abrir a minha empresa. Então, foi nesse momento que eu
tive sócios, montei a minha empresa. E aí, nesse processo de empreendedorismo, eu não me preparei para empreender. Eu achei que era só sair da empresa abrir o CNPJ e embora nessa. Exatamente. Então, também acho que foi um pouco, enfim, imaturo da minha parte. Hoje eu vejo que eu talvez tivesse que pesquisado e preparado mais para isso. Mas foi o que foi. E nesse processo que eu resolvi fazer a transição de carreira. Porque eu comecei a entender que a pauta de gênero tinha ali uma questão a mais, eu não sabia o que era. E por eu ter um perfil buscador e inconformada com algumas coisas, eu fui buscar conhecimento no tema. Então foi aí que eu fui buscar o estudo da liderança Shakti, procurar entender. E eu não me contento, às vezes, com um livro. Eu quero ir... Então, foi o que aconteceu. Eu li o livro Liderança Shakti, que eu tive a oportunidade de ir no lançamento, conhecer o Raj, Sisodia, que é um dos autores, né? A Nilima Bhatt e o Raj. Depois eu soube que ia ter um workshop com eles. Aí eu fiz o workshop, que eram 4 dias imersivos aqui em São Paulo. E aí eu soube que ia ter a formação. Aí eu fui para a formação. Então foi um processo, né, de escalonamento, assim, de conhecimento. E aí eu entendi que essa força que nasceu comigo na maternidade, que também é Shakti, né? Shakti é essa força da vida, da continuidade da vida, da existência, do pulsar, que é uma energia feminina, porque ela tem essa origem da criação, né? E o corpo feminino tem essa energia da criação também, né? Do gestar. Ela traz para o exercício da liderança uma visão de elementos e habilidades e características que estavam em desequilíbrio até então. Então, que elementos são esses? A empatia, criatividade, harmonia, vulnerabilidade, entre outros elementos. E que, para a gente compensar o equilíbrio da nossa liderança, a gente precisa conhecer e reconhecer os nossos aspectos masculinos que existem em todos nós. E aí eu fui entender por que na minha trajetória profissional muita gente me achava ou arrogante ou às vezes agressiva, porque eu sempre me coloquei de uma forma muito assertiva. E a assertividade é uma energia masculina. E a assertividade para o homem, ela é força, uma qualidade. Para a mulher, ela é uma característica negativa, porque no espectro feminino é visto como sendo algo negativo. Então, aí sim, o gênero tem uma importância quando a gente vê essas qualidades aplicadas, né, no dia a dia do trabalho. Mas eu fui entender que não é sobre gênero, né, é sobre a gente reconhecer as nossas qualidades e habilidades e a gente também se reconhecer no processo de autoconhecimento e saber atribuir isso ao nosso trabalho. Sim. Então, acho que eu não deixei de ser assertiva, eu só trouxe isso de uma forma com equilíbrio, né, de uma forma mais equilibrada para o meu exercício da liderança. E mais consciente, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto que você traz, ele é muito interessante, porque é legal quando eu ouço outras mulheres dando esse depoimento, porque eu acho que todas nós, principalmente aquelas que se tornaram mães, passam em algum momento por isso, né? O meu despertar, ele não aconteceu com o meu primeiro filho, ele aconteceu com o nascimento da minha filha. Então, o segundo filho, acho que ele é bem... o segundo filho, né? E assim, era uma menina. Eu acho que quando eu me deparei de que eu estava colocando uma outra mulher no mundo e que eu não queria que ela passasse por aquilo tudo que eu tinha passado e que agora, de forma muito mais consciente, eu entendia que não era justo, né? Aquilo me deu esse despertar. E foi exatamente quando a gente se conheceu ali. E você traz um ponto que eu acho que é muito importante a gente reforçar, principalmente porque boa parte da audiência aqui, né, são profissionais da área comercial, é que assim, o mundo corporativo ele não foi construído por mulheres nem para mulheres, mas ele se beneficia dessa força feminina. E eu tenho um grupo chamado Bora Bater Meta no WhatsApp, eu sempre converso lá com o pessoal sobre isso, e eu fiz uma pesquisa outro dia, né? E todo mundo falando, nossa, se eu pudesse, eu contrataria mais mulheres. Porque as mulheres entregam mais, as mulheres são mais responsáveis. Aí eu falei, não entendi, e por que você não pode? E aí eu fiz questão de conversar com algumas pessoas que trouxeram esse depoimento para poder entender o que te impede de contratar uma mulher. E aí vinha, cara, o ambiente, aqui eu trabalho na rua, e tá na rua é perigoso para mulher, é perigoso por causa dos homens, né? Porque a gente é assediada, porque a gente tem... eu falei isso pro meu marido outro dia, eu falei, você já parou pra pensar que você não se preocupa com que roupa você vai sair?
Né? E eu fico lá, puxa, será que esse decote tá muito ousado, tá pouco ousado? O que será que vão pensar de mim com essa roupa? Essa roupa vai me dar mais autoridade, menos autoridade, mais seriedade, menos seriedade? Ele falou, eu simplesmente me visto e saio. Né? Então, só de observar essas questões, a gente já vê que existe uma diferença muito grande, né? E tem um meme, eu não sei se é um vídeo, né? Que mostra uma escada, né? E aí o homem subindo a escada e a mulher tendo que desviar de um monte de outras coisas, né? E esses dias, a gente estava num briefing com um cliente, né? A Nuti, que é minha sócia, tá aqui do lado ouvindo a gente. Ela estava junto nesse rolê. E o que a gente percebeu nesse briefing? Eles queriam um programa de liderança feminina, cujo principal objetivo não estava declarado explicitamente, mas era como é que eu transformo mulher em homem? Né? Tipo assim, ser uma líder, alcançar uma posição de liderança é se masculinizar para ocupar esse lugar. E essa é uma coisa que você traz no seu primeiro livro, eu tenho isso registrado, porque eu uso muitas vezes, né? Que o ambiente, né, imobiliário, o ambiente corporativo de uma maneira geral, ele é masculino, machista e masculinizado. Sim. O que você costuma trazer na sua fala para homens e mulheres, né? Para que a gente possa começar a olhar só para essa questão de uma forma diferente, mas para que a gente possa atuar de uma forma diferente nesse cenário. Assim, essa tríade, né, do masculino, perfeito. Masculinizado e machista, acho que é importante a gente, então, vamos contextualizar. Quando eu trouxe no meu livro Proprietárias, que é meu primeiro livro, essa visão do mercado, e eu fui bem enfática quando eu trouxe isso, porque o mercado imobiliário é um mercado composto por muitos engenheiros, economistas, e poucos, né, arquitetos, bem poucos, o que é uma pena, porque acho que a gente teria melhores soluções se a gente pudesse ter mais arquitetos e arquitetas, né, nesse caminho. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas eu falei do ser um mercado masculino, exatamente porque ele é majoritariamente ocupado por homens nos cargos de alta liderança. Perfeito. E eu costumo dizer, né, nas mesas onde as decisões são tomadas, nas entidades do setor, nos sindicatos, conselhos, empresas, homens. Hoje a gente tem uma mudança começando, né, acho que também fruto do trabalho do Mulheres Imobiliário, mas ainda é predominantemente masculino. O machista é muito do que você trouxe dessa questão do ser perigoso, né? É um ambiente perigoso, é um ambiente hostil. Essa tua definição da roupa, ela é muito importante, porque eu participei até de uma solenidade essa semana no Rio de Janeiro sobre o Dia do Corretor de Imóveis, e na minha fala eu trouxe exatamente essa mensagem, claro que num contexto mais de discurso, de uma solenidade. Na sequência veio o presidente do Cresce do Rio dizendo que a corretagem imobiliária ela é uma profissão para todos. E aí eu falo muito isso nas minhas palestras. Não tem meritocracia no mercado imobiliário, porque a corretora se preocupa com isso que você falou. Ela vai andar na rua. Você imagina você abrindo um apartamento vazio para um homem no entardecer, quase anoitecer ali, você abrindo um apartamento, você apresentando isso para um homem numa rua com pouco movimento. Você se sente segura? Não. Imagina a situação oposta, um homem abrindo para uma mulher. Vai se preocupar com isso. Não é meritocrático por princípio, né? E por princípio das relações humanas hoje. Então, essa visão é uma visão que a gente tem. Você vai para um plantão de vendas, você vai se preocupar com o seu decote, com a tua saia, com o teu salto alto que você vai ficar o dia todo, com a marca da sua bolsa, com a maquiagem que você vai usar, com o cabelo. E antes de chegar no plantão para a roleta, você teve que pensar no seu filho, pensar na sua família, pensar na comida, pensar na dinâmica da tua casa, se a roupa tá limpa. E o homem tá com 3 dias com o mesmo terno. Então, essa visão não é meritocrática por princípio. Né? E o machismo vem daí. Não é porque o homem é machista, é porque o ambiente se consolidou desse jeito. Então, também tirar do homem um pouco desse dedo apontado, porque ele muitas vezes está nessa situação sem perceber. Ele, de certa forma, é tão vítima quanto porque ele foi construído nesse ambiente, né? Eu não diria que é vítima, porque assim, é aquela coisa do sapo na água lá. Tá lá na aguinha, a aguinha tá esquentando, tá gostoso. E ele não percebeu quando que isso começou a queimar.
né? A gente falava aqui nos bastidores, né? O que vai sobrar para os homens? Não deixa, não precisa sobrar nada. Então também fica essa coisa meio do... um posicionamento que homem vai se levantar e falar, peraí, isso aqui tá errado. Né? Isso aqui não tá certo. Eu não quero no meu discurso falar que eu ajudo a minha mulher. Uhum. Que homem se percebe dizendo que ajuda a mulher? Meu marido outro dia deu um depoimento, né? Que ele ficou envergonhado uma vez, tem tempo isso, porque ligaram da escola das crianças, tentaram falar comigo primeiramente, não conseguiram, e falaram com ele. E ele olhou pra todo mundo assim no meio da reunião e falou, então, eu vou ter que sair porque meu filho tá passando mal na escola. E ele falando assim, eu constrangido, porque ele disse que olhava pras pessoas e as pessoas ficavam pensando assim, né, na cabeça dele. Ela não tem mãe, não? Essa criança não tem mãe? Né? Então, assim, é desafiador. Pois é. E assim, e se até agora, se você que tá nos ouvindo ou assistindo não entendeu a mensagem, assim, o homem não ajuda, o homem faz o papel dele. Então, a gente tem que também se colocar nesse lugar do papel que você tem, social, né, familiar e também profissional. Tá bom, foi só em 2016 que a legislação brasileira também conferiu ao homem a possibilidade de abono de falta para levar o filho ao médico. Então, também tem um peso na legislação da desigualdade de gênero, e a gente sabe disso. Né? A lei de igualdade salarial, ela é muito recente. Tudo isso é muito recente, mas assim, você vai esperar ter uma lei para você fazer o que precisa ser feito? Eu preciso te ter uma lei para dizer que você não pode jogar papel no chão? Não, acho que é uma consciência que você vai adquirindo à medida que você se percebe como ser humano, se percebe como uma pessoa, um cidadão e uma cidadã. Então, quais são as percepções que a gente tem frente ao nosso trabalho para a gente não se colocar nesse lugar? Perfeito. E aí eu acho que a gente tem que tirar o homem desse lugar de vítima. Não é vítima. O conteúdo tá aí, dá um Google. Entendeu? Falta mas interesse, eu não né? sei. Gente, ChatGPT, Google, livro, lê meu livro, lê o livro da Carol, ouve esse podcast. Se vira, mas a informação ela já está disponível. Não adianta você virar e falar, mas eu não sabia. A partir de hoje você sabe. Então, já que você sabe e você não vai desver, né, dessaber, você a partir de hoje sabe. Então, você daqui para trás, você não volta. É daqui para frente. Né? E aí, por fim, o masculinizado, que é justamente isso. A gente precisa muitas vezes se masculinizar e nos munirmos de ferramentas, instrumentos, enfim, até mesmo escudos para a gente sobreviver nesse mercado. Poder e sentar nesse na mundo. mesa, né? Eu estava falando hoje com meu marido, que não é pai dos meus filhos, né? O meu marido enfim, eu tenho um enteado também de 15 anos, e a gente fala muito sobre essa criar, né, filhos nesse mundo. E aí, essa semana ele levou meus filhos na escola, porque eu tive que viajar, e ele realmente tá lá, né, se levanta para poder contribuir nessa dinâmica da casa. E aí ele falou, eu deixei o Josh e voltei a pé, né, na escola, dá uns 25 minutos andando para nossa casa. Eu falei, puxa, que pena, eu fazia isso, hoje em dia eu não faço mais. Porque eu passo por alguns lugares que eu me sinto muito vulnerável, insegura na rua. Então a gente percebe também a diferença em cenas do dia a dia, do cotidiano da nossa vida. Perfeito. Né? Como muitas vezes tem uma fragilidade no cotidiano que a gente não percebe pela cidade que a gente mora, pelas empresas que a gente trabalha. E isso hoje eu tento imprimir pelo Mulheres do Mobiliário no nosso mercado e na nossa cidade, fazendo essa provocação, né? Como seria uma cidade se a gente tivesse mais mulheres projetando as edificações e mais mulheres pensando as dinâmicas da cidade? Será que a gente se sentiria tão insegura? Perfeito. Que é uma outra questão, né? Porque em algum momento o machismo, ele também vem da própria mulher. Esse é um outro desafio, mas eu queria, antes de entrar nesse assunto polêmico, você traz um negócio no seu livro também que eu acho muito legal, que é a história, né? Do matrimônio e do patrimônio. Aquilo pra mim foi muito marcante também, né? Até porque meu pai, meu falecido pai, ele sempre falou pra mim, olha o conselho que eu recebia do meu pai. Filha, mulher tem que ter passado, homem tem que ter futuro. Então, as mulheres... Olha, me arrepiei agora, né? Nossa, era tipo assim, você tem que cuidar do seu passado, olha o que você faz, porque senão você não vai ser escolhida, né? E o homem tem que ser alguém que entregue pra mulher um futuro pra que ela
o aceite. E quando você traz essa perspectiva de, né, as duas palavras, matrimônio e patrimônio, acho que isso já sobe um alerta histórico desse nosso contexto. Pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Essa é uma conversa que, nossa, no falecido Clubhouse, quem se lembra? Lembro do Clubhouse, gente, lembra? Todo mundo querendo ganhar seguidor do dia pra noite. Gente. Eu nem dormia, Nossa, passava o dia inteiro naquele negócio. Pois é. Foi numa conversa que tava numa sala, tava lá Trajano também, e ela que levantou esse debate. E ele tem muito sentido, né? Ele tem muita sinergia com o mercado imobiliário, porque o matrimônio vem do latim do mater, né, que pertence à mãe, e o patrimônio pater, do que pertence ao pai. E o matrimônio é muito ligado ao ambiente do lar, doméstico, e à mãe, né, a mulher. E o patrimônio muito ligado à aquisição de bens, e bens materiais, e tijolo, né, e consequentemente imóveis. E ligado ao homem, ao pater. Então, quando você tem nessa origem da própria palavra já uma distinção de gênero e uma orientação de que a mulher vai cuidar da casa e o homem vai cuidar, né, da construção desse patrimônio e do bem físico, você quase que exclui a mulher desse cenário possível da constituição de um patrimônio. E aí que também o Proprietárias, né, ele vem para trazer a presença da mulher nesse mercado imobiliário e a aquisição do imóvel pela mulher e as leis que hoje a gente já consegue imprimir a participação feminina, especialmente para habitação popular, com o programa Minha Casa Minha Vida, hoje que também orienta para a mulher a propriedade e outros benefícios que a gente vem lutando para que esse direito de moradia, o direito da propriedade, cada vez mais a mulher seja a protagonista, porque a gente sabe, né? E não é a Elisa que está falando, tem o Nobel. Ai, como aquele indiano, gente, agora me fugiu. Harari? Não. Que, Eu sei que é. economista. Mohamed Yunus. Não. Alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente depois lembra e coloca aqui. Se os nossos Por favor, depois se alguém puder ajudar aí com o nome do economista prêmio Nobel. Ele justamente ganhou o Nobel porque ele traz na sua defesa econômica que à medida que você dá o microcrédito para a mulher, a sociedade se organiza para, né, a melhoria econômica, porque a mulher ela pensa no benefício social daquele. Então a gente consegue enxergar a participação também feminina do benefício no patrimônio, né, para a sociedade, porque a mulher não vai vender aquela casa ou aquele benefício social para pagar uma dívida do bar, né, assim, dando aqui um exemplo bem a grosso modo. Mas ela se preocupa muito mais com os filhos, claro, gente, sempre vão ter exceções, tá, pelo amor de Deus, eu tô falando aqui de maneira geral e daquilo que a gente lê a partir das pesquisas que são feitas também, né. Então essa aqui é a construção dessa defesa de proprietária. E é muito louco isso, né? Porque a gente sempre ouviu que tem que considerar as mulheres porque elas são as decisoras, né? E hoje, gente, só para vocês lembrarem, as mulheres não somente são as decisoras, mas muitas vezes são as provedoras, né? Então é engraçado porque, tem milhares de histórias para contar nesse sentido, mas uma vez eu tava em casa, não sei, tomara que eles não assistam esse episódio, né? Mas eu tava em casa e os meus sogros estavam num churrasco lá em casa, todo mundo, a família do meu marido, ele é alemão, enfim, é uma família mais patriarcal, aquela coisa toda. E todo mundo me criticando. Por que você trabalha tanto? Por que você trabalha tanto? Aí uma hora eu falei assim, pra bancar esse rolê aqui. Você acha que o salário dele é suficiente? Nossa, sabe? Tipo, meu sogro faz uma conversa com o marido pra dizer, olha, você tá precisando de alguma coisa? Porque chega a ser uma ofensa, né? Então, acho que tem uma mudança muito grande e isso tá fazendo com que as mulheres, os homens estão falando assim, as mulheres estão ficando loucas, né? A gente tá ficando mais corajosa porque a gente tá mais independente financeiramente. E uma coisa que sempre prendeu muitas mulheres em relações abusivas, né? Em situações como essa, foi exatamente a dependência financeira. E eu queria mudar pra essa pauta rapidinho, porque eu acho que ela também é relevante aqui no nosso contexto, que é exatamente sobre essa liberdade de fazer escolhas, essa possibilidade de recomeçar, né? Tem muitas mulheres, eu sei que você também tem essa audiência que te admira nesse sentido, né? E que fala assim, poxa, Carol, eu admiro a sua coragem,
né? E para mim é tão natural esse lugar de coragem, mas quando eu olho, primeiro, para os privilégios que eu tive ao longo da minha vida, que eu preciso considerar, e segundo, por essa luta básica, né? Porque apesar do meu pai sempre ter falado essa coisa da mulher tem que ter passado, eu tenho que ter futuro, ele sempre estimulou muito, olha, seja independente financeiramente. Né? E eu queria trazer um pouco disso, né, para o nosso bate-papo aqui, que é como que a gente de fato empodera mulheres para que elas possam reconhecer, trazendo a palavra empoderar, o seu poder, né? E para que elas possam compreender que, assim, é um ciclo, que recomeços são possíveis, né? Que dá para casar, separar, casar de novo, que dá para empreender, desistir, voltar a trabalhar no CLT e desistir de novo e voltar. Cara, como que você lida? Porque eu sei que você também já passou por muitas situações, né? De começos e recomeços, e eu acho que é sempre importante ouvir alguém, né? Compartilhar um pouco da sua história e entender de onde vem essa coragem e como que isso te ajuda a alcançar os seus objetivos, sejam eles profissionais ou pessoais. Bom, acho que o elemento chave que é a coragem, né, desses movimentos, é entender que coragem não é ausência de medo, mas é agir apesar dele, né? Então, assim... Nossa, aí... tem coragem, você não tem medo, pra que coragem, caramba, né? E eu falo, engraçado que eu falo isso hoje pros meus filhos, né? Eu falo pras crianças, assim... Agora nas férias, a gente foi numa tirolesa, e aí, eu tô com medo. Eu falo, medo é importante. Tem que ter medo. O medo te dá contorno, né? O medo te dá essa visão dos limites que você está chegando, né? Alguns limites. E eu falo, sente o medo. O medo é importante. Não deixe de ter medo. O que o medo está te dizendo, né? Mas tenha a coragem de enfrentar este medo, porque assim, eu tô com você, né? No caso, lembrando que naquele ambiente dali da tirolesa do hotel, gente. Mas assim, eu tô com você, a gente vai descer junto, a gente já viu, tal. Então, assim, analisar um pouco o cenário, né? À medida que você tá com o medo te mostrando, te dando esse indício de que você precisa analisar os cenários e possibilidades. Então, à medida que você se abre para sentir o medo, que é importante, né? Acho que eu tive medo de fazer transição de carreira? Tive. Talvez eu não tive o medo suficiente para o conhecimento que eu tinha na época, né? Então, também, assim, a ignorância, ela, às vezes, às vezes ela te preserva de algumas coisas. Eu costumo dizer assim, tem alguns assuntos que eu prefiro às vezes até ser ignorante. Grupo dos pais da escola. Às vezes eu prefiro ter alguns assuntos que eu prefiro ser ignorante, mas enfim. Então assim, o medo é importante e a gente também tem que se medir a partir dele. E aí você também usar a coragem como uma grande ferramenta para você estabelecer cenários possíveis, né, e cenários improváveis. E agir apesar dele, né? Então, agir apesar dele. Então, assim, agir apesar do medo de continuar numa mesma posição profissional, sujeita a ser demitida ou ficar estagnada na carreira e a uma infelicidade profissional. Então, agir apesar disso e empreender. No empreendedorismo, enfim, ter uma sociedade que não deu certo e aí? O que a partir disso que eu faço? O medo de continuar sozinha, mas agir apesar dele e seguir sozinha no caminho que eu acreditava. Mas será que o que eu acredito é, de fato, o caminho certo? Também eu não sei. Até hoje eu me pergunto isso, né? Acho que é importante a gente se questionar sempre. Mas meu perfil também, que é buscador, né? E querer sempre mais conhecimento, mais informação e tal, também um perfil de coragem, porque eu não fico estagnada naquele lugar de querer estar achando que agora eu cheguei no ponto confortável, vou ficar aqui. Eu não dá pra conseguir mais um pouquinho, né? Eu fico sempre me autodesafiando. Então também é nessa visão. E eu acho que a principal mudança assim, na minha vida que me exigiu muita coragem foi a decisão de me divorciar e recomeçar. À medida de que eu fui entendendo que princípios que eu queria para minha vida, a forma como eu
gostaria de ser tratada, a forma como eu valorizava o meu conhecimento, honrando a minha trajetória, honrando a minha família, honrando as minhas amizades, honrando a minha conquista, honrando a minha possibilidade profissional, da minha qualidade de entrega, daquilo que eu acreditava como profissão, como a minha paixão pela cidade, pelo meio urbano, pela arquitetura, pelo mercado imobiliário, tendo poder de transformação. Tudo isso que eu realmente acredito, eu estava colocando isso dentro de uma caixa guardada atrás do armário empoeirada e eu não conseguia mais me relacionar com aquilo. Eu me via muito distante do que eu gosto de fazer, né? E aí eu entendi que eu precisava tomar uma decisão. E eu acredito que muitas mulheres, às vezes, abrem mão da sua potência profissional para manter uma unidade familiar e que, claro que é importante a família, claro que é importante o seio familiar, mas eu não conseguia mais me ver naquele espaço, né? Então, foi uma decisão que teve uma N consequências, claro, assim... Hoje eu sou casada, tenho um bom relacionamento, tenho a minha vida profissional, graças a Deus em ascensão, muita coisa que eu conquistei, muito crescimento, mas não foi uma trajetória tranquila. Eu precisei escolher batalhas, né? Então, acho que assim, nesse processo também do conhecimento da liderança Shakti, um dos mantras da Nilima, que é o Choose to Fight the Good Fight, né? Escolha qual batalha boa que você quer. Tem batalhas que são boas, elas são muito difíceis, mas elas valem a pena. Valem a pena, né? Porque é a questão do medo. É você agir apesar do medo, apesar da dificuldade, apesar... Então, assim, é difícil. Não é... Empreender não é fácil. Recomeçar a vida após um divórcio também não é fácil. Tem N dificuldades. Mas, gente, assim... O nosso cérebro tem uma coisa muito mágica, né? De depois as coisas que são ruins, as dificuldades vão ficando menores e sobra, né, o positivo fica na memória com mais ênfase, com mais brilho. Eu falo que coragem contagia, mas coragem vicia também, né? Também. Quando você toma uma decisão e aquilo te traz um resultado positivo, você fala, pô, eu posso, né? E às vezes para muitas pessoas o que falta é esse começo. E te ouvindo agora, eu fiquei pensando aqui, fazendo minhas anotações, o Cortella, ele tem um livro, né, que chama A Sorte Segue a Coragem. E eu fiquei pensando, a integridade precede a coragem. Sim. Não, me arrepiei de novo. Eu meus arrepios. Integridade precede a coragem. Porque, assim, a integridade é isso. É você estar inteira. Então, muitas vezes a gente está se despedaçando, a gente está se deformando para caber em alguns contextos, né? E aí a gente vai... não é nem o medo, a gente vai, de fato, se acomodando, né? Sabe uma coisa que... Não sei, se você falando, me lembrei agora de uma frase que eu ouvi quando eu era adolescente, assim, no meu primeiro namorado. Um cara muito, assim, na época menino, né, brilhante, um excelente aluno e tal, e eu lembro que sempre que eu tava perto dele, alguém dizia assim, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E aquilo, lá nos meus 15, 16 anos, já me incomodava, porque eu falava assim, gente, por que eu tenho que estar atrás? assim, eu tenho, sabe? Eu tenho... Meu conteúdo, meu conhecimento, assim, a minha dedicação, as minhas qualidades, meu envolvimento com... Na época era estudo, sim, mas enfim, sempre fui muito dedicado aos estudos também. E eu acho que essa é uma frase histórica, né? Sim. Também social. E nesse lugar da mulher ter coragem, né? Ter integridade, ter coragem... É a gente honrar também quem nós somos e o que nós fazemos. E eu acho que por muito... em muitos momentos e por muito tempo, o nosso valor, ele... E até na lei de igualdade salarial, né, que hoje é uma lei, mas isso foi medido de uma forma menor. Então, não, o teu trabalho, que é para a mesma função, que é para a mesma posição, para o mesmo cargo, 75%. Não vou te pagar 100%. Aí o homem ganha os 100% do cargos e salários, né, do salário daquela função, e a mulher ganha 75%. Isso no contexto mundial é mais ou menos isso. Tem distâncias até maiores. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de falar, por que o meu tempo vale menos? Né? Por que o meu trabalho vale menos se eu estou entregando e batendo meta igual?
E isso eu quero deixar como mensagem para o conceito do Bora Bater Meta, porque também no ambiente imobiliário é algo que eu costumo despertar nas pessoas. Então para você se sentir segura, você precisou chamar um colega, e aí para você chamar um colega, você vai fazer 50 na sua venda? Só por você se sentir segura? E o homem não se sente inseguro e ganha full da comissão? Então tem uma série de provocações que a gente precisa se fazer para também entender que o nosso tempo, o nosso conhecimento tem valor. Sim. E nós precisamos nos valorizar acima de tudo. É um chamado à consciência, né? Nós mulheres fomos forjadas a nos moldar, né? Quem nunca ouviu? Tenha modos, né? Você precisa saber chegar no ambiente, ler o ambiente, se comportar. Então tem todo um conceito histórico. E eu queria, né, caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, você falou muito da questão do medo, né? E eu gosto muito do conceito de que o medo, ele é importantíssimo, porque ele primeiro te mostra para onde você quer ir. Então, se a Cora ficou com medo, porque ela queria muito descer a tirolesa. Se ela não quisesse, ela não terá com medo, né? E o medo, ele nos prepara. O medo, ele nos protege. E o medo, ele nos estimula. O medo é o sal da vida. O gostoso é o frio na barriga, né? A gente vive procurando situações para sentir isso. Mas eu tenho refletido muito sobre esse ponto e acho que você é uma autoridade nesse assunto, que é assim, cara, a formação das comunidades. Sim. Como que a gente pode, né? Poxa, eu não preciso colocar um escudo, eu não preciso vestir uma armadura. Mas como eu posso usar o poder da comunidade, como eu posso me proteger e me fortalecer através de uma comunidade. E eu acho que você tem um exemplo muito bacana, que é o Instituto Mulheres do Imobiliário. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa pauta para cá, porque quando a gente fala de bater meta, e a gente fala muito que o mundo sempre foi muito competitivo, né? E que hoje a gente precisa ser muito mais colaborativo. Então não é porque você me deu ajuda que eu tenho que dividir a minha comissão. Deveria fazer parte do jogo para que todo mundo ganhe, todo mundo se ajudar. E eu queria que você trouxesse um pouco de como que você enxerga isso nesse contexto das comunidades e até fazendo um paralelo mesmo com esse dia a dia aí das vendas, por exemplo. A comunidade do Instituto é o nosso maior ativo, né? A gente tem uma comunidade... Hoje a nossa base ela congrega mais de 8 mil profissionais. Na comunidade eu tenho 1.500, ela oscila já quase 2.000, entre 1.500 e 2.000, que a comunidade são esses grupos de networking, de troca. E algo que eu fui cultivando ao longo desses mais de 6 anos, com muita observação sobre esse ambiente. Então, eu vou fazer um paralelo, porque a minha forma de pensar ela é muito ligada ao eixo arquitetônico e urbano, tá? Então eu vejo realmente a comunidade como sendo esse ecossistema de uma cidade, um bairro, ou até mesmo se a gente pensar no micro, né, num grande condomínio. Você tem regras, e tem que ter regras. E acho que isso é muito importante, a nossa comunidade tem uma regra fundamental de política do que a gente pode falar, e se falar algo fora da regra, eu como mediadora, eu vou sinalizar, eu vou apagar a mensagem, eu vou sinalizar a pessoa, e se a pessoa insistir, ela vai ser convidada a sair. Então a gente precisa ter regra, a gente precisa ter contorno, a gente precisa ter as diretrizes. E o que eu acredito que é o grande diferencial do sucesso nosso é a nossa segmentação. A nossa comunidade é uma comunidade que ela fala do mercado imobiliário e é onde a gente tem as profissionais que são as mulheres do setor, né, que se identificam dessa forma, que fazem parte. Então, tem um segmento, ela tem um propósito, ela tem um objeto fim, né, que é falar do mercado imobiliário e propagar essa tríade do Instituto, que é networking, apoio e capacitação, que é isso que a gente promove dentro da comunidade. Então, saber o objetivo daquela comunidade e criar as regras e ter como você fiscalizar as regras, né? Que é o Community Manager, que acho que hoje é um grande... Mas é a grande riqueza da comunidade. Uma comunidade sem regra, sem objetivo, tal. Eu participo de muitos grupos, tá? E escolho ficar em alguns e outros eu agradeço o convite, mas acabo não tendo nem condição de participar. Mas é a beleza de você ter uma comunidade que se sustenta por tanto tempo é você cuidar dela, né? Assim, você cuidar, você criar, tem a manutenção, né? Como toda casa tem uma manutenção, como toda rua tem que ter uma manutenção, e tá sempre propondo, estimulando novos debates, novas
enfim, interações. A minha comunidade, ela é segmentada, então também eu trabalho, né? Se a gente for falar de ecossistema, eu tenho a comunidade, vamos falar de vendas, boca de funil, que é a comunidade gratuita, que é onde a gente tem trocas de terças e quintas. Depois eu tenho os clubes de networking com níveis de associação diferenciados, mas são 3 clubes hoje. A gente tem o Âmbar, Ametista e o Amazonita. Cada clube hoje se orienta para uma atividade específica do setor, mas são voltadas já mais profissionais, mais maduras, mais experientes, e em termos de tempo de mercado e de conhecimento e condição de debater alguns assuntos até mais propositivos. Até hoje cedo a gente estava numa reunião, a gente está propondo algumas leis e diretrizes para algumas municipalidades, e isso nasce desses grupos também, de debater melhorias urbanas. Depois a gente tem comitês, os comitês eles são GTs, são grupos de trabalho com temas mais segmentados, como leis e normas técnicas, onde a gente debate muito reforma tributária, Green Building, seus certificações, onde a gente está falando sobre descarbonização de cidades por meio das edificações, e um GT de diversidade, e aí é um tema onde a gente deixa mais aberto para a diversidade de um guarda-chuva mais amplo. Também no ecossistema, eu tenho o eixo de eventos, que tem o nome Soma, Sim. E justamente o Soma tem um nome plural, para que justamente os homens entendam que eles podem sim participar do Instituto Mulheres Imobiliário, e o Soma é esse lugar para dizer que não tem essa objeção. Por favor, homens, façam parte, vocês são super bem-vindos e importantíssimos nessa construção. E é um evento que percorre o país. Esse ano a gente está com o Soma Leaders, que tem como liderança com coragem a sua essência. A gente usa muito Brené Brown, liderança Shakti, Simon Sinek e outros autores. Carol também. Então, assim, são muitas referências que a gente traz para esse treinamento. Com enfoque na equipe de vendas das construtoras e incorporadoras imobiliárias. E eu tenho o eixo social, onde a gente também capacita mulheres em vulnerabilidade social para serem corretoras. É um projeto desde 2021, a gente mantém. Isso tem sido feito não na escala que eu gostaria, mas na escala que a gente consegue fazer hoje, dando também condição da gente poder integrar mulheres na sociedade por meio do mercado imobiliário e da corretagem. Então, assim, esse é um panorama geral do ecossistema. A gente trabalha com lideranças voluntárias. Hoje somos 30 lideranças voluntárias em 13 estados do país. Mas a comunidade em si, ela inclusive tem integrantes que estão até em outros países, né? A gente tem integrantes em Miami, Portugal. Já tivemos integrantes também em países da África e outras regiões que atuam com o setor imobiliário. Fazer uma pergunta que não estava nem um pouco combinada, mas eu fiquei com ela aqui na minha cabeça, ouvindo você falar. O que mudou, assim? Qual foi a principal lição que você tirou, tem tirado, de liderar um movimento como esse, assim? Olha... Foi puxada. É que assim, acho que não tem uma sintetizar, né? Muita coisa mudou, claro, sem dúvida. Muda muito o teu senso de responsabilidade, porque você assume uma responsabilidade gigantesca. Então, o que você faz, o que você fala, onde você vai estar, com quem você vai estar, quais batalhas você vai, né, escolher lutar, tudo isso você pensa muito mais vezes antes de assumir, né, dar um passo, porque você representa um coletivo substancial. Mas acho que mudou também muito para mim essa enxergar a potência e o poder do coletivo feminino. E mudou muito à medida de que eu consegui trazer, consolidar projetos, né, substanciais, assim, reais de impacto e transformação por meio de um movimento independente, totalmente independente, né? Não é ligado a nenhuma associação de classe, nenhuma empresa, nenhum partido, nada. É um movimento 100% independente, com muito investimento pessoal, confesso. Se quiserem patrocinar, por favor, entre em contato. Mas mudou muito
a visão do poder que a gente consegue ter à medida que a gente se propõe a fazer algo alinhado com o seu propósito, com responsabilidade, com reconhecimento, honrando a sua trajetória, saber, com a coragem, com o medo te dando contorno, né, e te orientando, e você também se abrindo para possibilidade de errar. Porque eu falo isso nas nossas reuniões quinzenais de liderança, sobre as N tentativas que eu já fiz e deram errado, e eu não tenho medo de falar, não, eu tentei, não deu errado, ou eu vou tentar de novo, ou não, eu desisti, não vou fazer mais. E aprender com isso, aprender com esses erros, porque é difícil. E quem gosta de bater meta não gosta de errar, né? Então. Mas faz parte do processo, né? Eu acho que foi você, a primeira vez que eu vi um post falando sobre isso, né? E é uma coisa que eu tenho adotado muito pra minha vida, mas foi você que fez esse post no Instagram, que era não precisamos competir quando a gente pode ganhar junto. Né? Mas E eu acho que é muito sobre isso, né? Não é meu, né? Eu repliquei de... Não, eu sei, mas assim, a primeira vez que eu vi alguém Sim. traz nessa pauta, eu falei assim, caraca, é sobre isso. A gente tá, muitas vezes, brigando por um pedaço, quando a gente pode ampliar esse espaço e fazer caber mais gente. Que depois isso viralizou total, maravilhosa. Né? Mas assim, Elisa, primeiro agradecer, mas antes de encerrar, eu tenho que fazer aquela minha pergunta-chave aqui, né? Que eu queria que você deixasse uma dica, né? A gente já colocou aqui no começo, onde as pessoas te encontram, enfim, acho que é muito legal a gente se conectar e aprender, né? Eu brinco que a rede social, ela deixa a gente meio insano, porque cada vez mais a gente vê estudos de quanto isso faz mal pra gente, mas quando você consegue fazer uma boa curadoria, né? Você aprende muito, né? E a gente, apesar de não estar ali colado, eu falo, meu, putz, isso aqui tocou, isso aqui mexeu, isso aqui impactou, e eu acho que é muito legal, né? Ter você na minha rede é um privilégio. E eu queria que você deixasse aqui 2 dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Uma dica para bater meta de vendas e uma dica para bater meta da vida. Boa. Acho que a minha dica ela vai servir para os dois. Estratégia e planejamento. Eu acho que a bater meta de vendas, a gente precisa se preparar para isso, criar uma estratégia, se planejar para isso. E à medida que você cria estratégia e se planeja, você vai conhecer. Eu vou falar aqui vou usar muita referência lá do meu começo de bater meta lá vendendo roupa. Eu tinha que saber o tipo do tecido, a composição, estilista, a marca, a coleção. A gente fazia um estudo muito profundo daquela peça, né? E hoje em dia, como imóvel, é a mesma coisa. Você tem que conhecer o imóvel, você tem que saber da empresa, você tem que saber de tudo. Então, o produto que você está vendendo, seja produto ou serviço, você precisa conhecer dele. Então, conhecimento profundo para você se planejar e poder ter essa estratégia. E na vida é a mesma coisa, o autoconhecimento, a gente tem um autoconhecimento profundo, a gente poder também entender quem nós somos, o que queremos e para onde a gente quer ir, por mais que o mapa não seja a trajetória, mas é numa direção, e a gente consiga, no meio do caminho, fazer ajustes, né? Enfim, replanejar rotas, mas saber que, assim, que é pra cá, né? E não, de repente, você tá indo pro outro lado, mas pelo menos na direção daquele lugar que você quer atingir. Talvez não é o ponto certeiro, mas é um direcionamento que você consegue ter. Muitas mulheres com as quais eu converso não se planejam em termos da vida pessoal, profissional e até mesmo familiar. E aí, e foi indo, e recebi uma proposta e tal, e apareceu, e foi. Mas será que você parou para pensar, né? Aonde você quer chegar, com quem você quer estar, como é que vai ser daqui para frente? Então, essa reflexão, né? Como é que eu quero me ver? Sai um pouco de si, né? Vai para fora, se olha. E se enxergue nesse lugar que você está vivendo hoje. Você está honrando a tua trajetória, você está honrando o seu conhecimento, você está honrando quem você é, você está realmente se valorizando nesse lugar. Então, a estratégia de planejamento serve para os 2 momentos. Maravilhoso. A gente tem que ter coragem de merecer, né? Acho que de assumir o quanto a gente merece. Elisa, super obrigada. Foi um papo incrível. Adorei. Né? Amei que você esteve aqui com a gente. E galera, se liga que daqui a pouco tem mais episódios do Bora Bater Meta. Bora nessa?